Durante o século XVII, Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, condenou um soldado para ser fuzilado por causa de seus crimes. A execução ocorreria quando soasse o sino que marcava o toque de recolher no final do dia. Porém, algo inesperado ocorreu naquela noite. O sino não tocou. Na noite da execução, a noiva do soldado subiu na torre e se agarrou ao grande badalo do sino, impedindo que ele tocasse. Ela foi intimada a comparecer diante de Cromwell para prestar contas de suas ações. Agora, diante de Cromwell, aquela jovem chora copiosamente e mostra os ferimentos e as suas mãos que sangram muito. O coração de Cromwell foi tocado pelo gesto daquela jovem e ele toma a seguinte decisão: o seu amor viverá por causa de seu sacrifício. O toque de recolher não soará esta noite. A vida daquele soldado foi poupada por causa da coragem e do sacrifício de sua noiva. Há, porém, um sacrifício maior, um incomparável gesto de amor que apresenta uma porta de escape para um mundo condenado. A morte de Cristo Jesus garante àqueles que o amam e o aceitam como Senhor e Salvador a vida eterna. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, escreveu: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As verdades apresentadas neste texto estão entre as mais profundas e significantes de toda a Bíblia. Este verso sintetiza o plano da salvação, declarando a impecabilidade absoluta de Cristo, a natureza vicária, substitutiva do seu sacrifício e a libertação do pecado por meio dele. Cristo, aquele que não conheceu pecado algum, seja em pensamentos, palavras ou atos, carregou o castigo do pecado para que você e eu pudéssemos ter a esperança. A culpa de todos os pecados do mundo recaiu sobre Jesus, como se os pecados fossem dele. Cristo se tornou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Cristo Jesus tomou sobre os seus ombros aquilo que eu e você merecíamos por vivermos em pecado. Ele carregou o castigo de cada pensamento inapropriado. Ele experimentou as consequências de todas as palavras que proferimos e que nunca deveriam ter saído dos nossos lábios. Cristo pagou o preço por cada ação e atitude que tomamos e que é contrária à lei de Deus. Em realidade, ele tomou o seu e o meu lugar, pois ele sabia que nós não suportaríamos, que nós não tínhamos condições de pagar o alto preço do pecado. Somente o justo, o inocente e o perfeito Filho de Deus poderia suportar completamente a horrível separação que o pecado provoca entre Deus e o homem. E por causa de tal decisão de amor,
você e eu podemos ter esperança, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há, porém, uma outra verdade que não podemos esquecer. O sacrifício de Cristo é suficientemente poderoso para salvar o mundo todo. Porém, tal poder só é aplicado na vida daqueles que o buscam e o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Por esta razão, nem todos serão salvos, nem todos herdarão a vida eterna. Não porque tenham algum pecado que não possa ser perdoado, ou porque o sangue de Cristo não é suficiente para salvar a todos, mas apenas a alguns. Não tem nada de errado com a cruz de Cristo. E não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Só existe uma limitação quanto ao sacrifício de Cristo. E esta é a razão que nem todos serão salvos. O sangue de Cristo não pode forçá-lo, obrigá-lo a aceitar o presente de Deus. Esta é uma decisão unicamente sua. E a pergunta que fica: qual será a sua decisão? Em 1829, um homem da Filadélfia chamado George Wilson roubou os correios americanos e, em meio ao assalto, ele matou uma pessoa. George foi preso, trazido a julgamento, condenado e sentenciado à forca. Alguns amigos intervieram em seu nome e foram capazes de obter o perdão do presidente Andrew Jackson. Porém, quando George Wilson foi informado do perdão, ele se recusou a aceitá-lo. E agora, o que fazer? O xerife se recusou a executar a sentença, pois como ele poderia enforcar um homem perdoado? Um apelo foi feito ao presidente Jackson. O presidente, perplexo, solicitou que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidisse o caso. O chefe da Justiça dos Estados Unidos, John Marshall, determinou: o perdão é um pedaço de papel cujo valor depende da aceitação da pessoa a qual foi destinada. É pouco provável que uma pessoa sentenciada à morte fosse recusar aceitar o perdão, mas se ele é recusado, então não é perdão. George Wilson deve ser enforcado. Assim, George Wilson foi executado, embora o seu perdão estivesse na mesa do xerife. Você não precisa seguir os passos de George Wilson. Você pode aceitar o perdão oferecido por Deus através de Cristo Jesus. Aceite hoje o sacrifício de Cristo e viva com esperança. Oremos. Eterno Pai, não conseguimos compreender completamente o sacrifício de Cristo, mas sabemos que Ele tomou o meu lugar e de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. E através da morte de Cristo, podemos ter o perdão e a esperança de viver eternamente. Senhor, queremos dizer sim, sim para o perdão oferecido na cruz. Escreva o nosso nome no livro da vida. Tudo isso suplicamos no nome de Jesus. Amém. Hoje ficamos por aqui, mas lembre-se, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor.